Então, como melhorar a comunicação, ter menos conflito, ter relacionamentos saudáveis? Existem dois tipos de comunicação e nós precisamos focar nisso, porque isso é para a vida, para todas as áreas, para todas as idades. Então, vamos falar da comunicação não verbal. Comunicação não verbal é aquela que é sem palavras. Então, você fala através dos seus gestos, da sua postura, das suas expressões faciais, do seu olhar. Tudo isso diz sobre você, diz sobre o que você está passando dentro de você. Então, um exemplo muito claro é uma pessoa que está com depressão ou está triste. Quando você olha para ela, você vê a postura dela. Normalmente ela está cabisbaixa, ela está toda encolhida, ela está com os ombros caídos. Quando ela anda olhando para baixo, ela anda devagar. Você percebe? Ela não precisa falar para a gente perceber que ela não está bem. Ela faz poucos gestos, gestos lentos, expressão facial, olhos caídos, expressões fechadas, caídas e tristes, tá? Então, tudo isso geralmente, quando ela está sentada, ela fica com a perna cruzada para cima, assim, que não quer contato, não tem energia. Uma pessoa preocupada, como é que ela fica? Geralmente ela está inquieta, ela anda para lá e para cá, ela franze a testa, ela põe a mão na cabeça. Então, você percebe, sem ela falar, como ela está. E quando a pessoa está alegre, ela sorri, os olhos brilham, os movimentos dela são mais rápidos, você percebe que a postura é mais ereta, ela olha para frente, ela sempre está com a cabeça erguida, uma postura já mais ereta. Por quê? Porque é uma pessoa que está de bem com a vida. Então, aqui eu coloquei o exemplo do meu pai, porque meu pai era um típico coreano falando de conflito de gerações. Então, ele chegava, ele trabalhava o dia inteiro, ele chegava do trabalho às 7 da noite, o que ele falava? Ele só falava um oi. Para mim, ele ia para dentro, trocava de roupa com aquela cara fechada, chegava, via para a sala, pegava o controle da nossa mão e ficava ali browseando a TV, colocando a notícia e não falava nada. Ele ficava mudo. Então, eu ali do lado ficava bem sem graça, né? E a minha mãe chamava para ir jantar, a gente ia todo mundo jantar. Quando sentava na mesa, meu pai só comia, olhava para o prato, não falava nada também. Quando ele acabava, ele levantava primeiro, saía, ia para a sala de novo ver TV. Ou seja, ele não falava nada, nada, a gente não conversava. A gente conversava apenas quando ele queria brigar comigo, quando eu tinha feito alguma coisa de errado. Então, o que a criança ela está entendendo através dessa comunicação não verbal do pai? Porque o silêncio também é uma comunicação. Então, o que eu entendi? Eu entendia, poxa, meu pai não quer falar comigo, eu não sou tão importante, eu não tenho tanto valor para ele não quer falar comigo. Eu fui entendendo isso, apesar de saber hoje que isso não é verdade, claro. Nossos pais nos amam, o que eles mais querem é nos dar o melhor, eles querem o nosso bem. Mas a criança, ela não entende isso. A criança quer contato, a criança quer sorriso, a criança quer se interagir com os pais, né? Então, tudo isso acontecia dentro de mim. Então, a minha sugestão para você que está assistindo essa palestra é: leia os seus filhos, leia o seu chefe, leia o seu funcionário, leia as pessoas que estão ao redor de você. Através da comunicação não verbal, você já consegue saber 60% a 70% do que está acontecendo dentro da pessoa. Tá? E aí você vai conseguir se aproximar melhor, você vai conseguir saber como lidar com ela. Então, aprenda a ler as expressões, o gesto, a postura, o que ela está falando sem falar. Okay? Agora vamos para a comunicação verbal, né? E a gente já sabe que tudo que a gente fala tem muito poder. Eu coloquei aqui uma imagem de uma língua com fogo, porque essa língua com fogo, a Bíblia diz que a língua, mesmo sendo um órgão muito pequeno do nosso corpo, ela pode fazer grandes estragos. Eu também coloquei aqui: há palavras que ferem como espada. Nós não temos contato com espada mais na nossa época hoje, mas pensa, se alguém te ferir como uma espada, vai doer ou não vai? Vai doer muito, certo? É como se fosse mais afiada que uma faca. E a espada tem poder para te matar. Então, eu posso te matar com uma espada. É esse o poder que as palavras têm. A Bíblia está nos falando.
né? Muitas vezes uma palavra, ela, como essa imagem está mostrando, ela pode nos dar um murro, é como se ela estivesse dando um murro fisicamente. Ela tem um impacto muito grande. E a Bíblia também nos ensina que a língua dos sábios traz cura. Sábio, quem é sábio? Aquele que teme o Senhor, certo? Então, quando usamos as nossas palavras com sabedoria, o que nós trazemos? Cura. Nós trazemos vida. Então, use as suas palavras para o bem. Por quê? Deus falou que vai cobrar todas as nossas palavras. Todas as palavras que saírem da nossa boca, ele vai cobrar. É muito sério isso. E a Bíblia também ensina que a palavra, uma vez que saiu da boca, não tem mais como voltar. Olha a responsabilidade que nós temos com as nossas palavras. Ok? Então, a palavra, ela é muito importante. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Imagina, tudo que você fala, você vai comer. Se você fala palavras de vida, você vai comer vida. Se você fala palavras de morte, você vai comer a morte. Você tem noção disso? Do quanto isso é responsabilidade, é poderoso. Então, o que você tem falado para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, para sua esposa, seu marido, seus filhos? Você tem falado palavras de cobrança, julgamento, exigência, crítica, comparação, humilhação. Por exemplo, ai, você já arrumou, você já fez isso? Ou, você não faz nada direito. Ou, ai, você tá feia. Ai, você é feia. Nossa, não tá bom. Ou, você olhou a sua irmã faz isso melhor do que você. Você percebe como essas palavras ferem e matam? Ou a sua boca tem falado mais? Palavras de encorajamento, tolerância, amor, paciência. Por exemplo, você foi muito bem, você melhorou, parabéns. Ou, tudo bem, não tem problema. Ou, você vai conseguir. Continua, você vai conseguir, é assim mesmo. Ou, você tá bonita. Nossa, essa cor ficou bem em você. Nossa, essa roupa ficou muito bonita. Seu cabelo tá bonito. O que a gente tem falado, né? Essa voz interior, nós temos um diálogo interno dentro de nós, na nossa cabeça. Essa voz aí que está falando com você, que voz? Que voz? Essa voz aí que está te perguntando que voz, sabe? A voz interior é esse diálogo que eu falo para mim a todo instante. Então, o que eu falo para mim, o que eu penso da minha filha, do meu marido, é gentil? É amável? É um diálogo tolerante? Por exemplo, ai, a minha filha está melhorando. Ai, a minha mãe está ficando mais calma. Ou é um diálogo interior, os meus pensamentos sobre aquela pessoa são críticos, agressivos, violentos, por exemplo. Nossa, ele não faz nada direito. Pô, de novo ele está fazendo isso. Nossa, estou muito sem paciência. Será que eu penso isso sobre aquela pessoa? Porque tudo que eu penso, eu falo, né? E o ritmo, a sonorização e a vocalização, como eu falo, é muito importante. Então, o tom de voz, o ritmo, a velocidade, tudo isso é muito importante, tudo isso transmite a mensagem que eu quero dizer para vocês. Então, eu vou dar um exemplo muito bom. Essa frase, eu não disse que ele roubou dinheiro, eu não disse que ele roubou dinheiro, eu não disse que ele roubou o dinheiro, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Você percebe como o tom, o ritmo, a velocidade muda completamente o sentido da voz ou da frase? Pois é. Então, se você quer saber o que se passa de verdade no coração de uma pessoa, a Bíblia, Deus nos ensina. Porque ele fala, tudo que a nossa boca fala é tudo que vem do coração. O coração está cheio. Se a pessoa é uma pessoa amarga, uma pessoa que critica, uma pessoa que só fala coisas ruins, é porque o coração dela é assim. E ela precisa de Deus. Agora, se é uma pessoa do bem, alegre, que fala coisas boas, está encorajando, porque o coração dela está cheio disso, né? Então, para você saber o que se passa no coração da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu marido,
ouça mais e ouça sem julgamento, sem críticas. Muitas vezes eu percebo que os pais, eu estou querendo dizer, pai e mãe, não conseguem ouvir os filhos, por quê? Porque o filho vai começar a falar, pai, meu amigo, você não sabe, ele trouxe pod para a escola. O pai falou, quê? O que você está falando? O que é isso? Nossa, você não vai mais andar com esse amigo. Como é que esse filho vai continuar a falar? Ele vai falar assim, não posso falar mais. Então, você precisa aprender a ouvir sem julgamento e depois orientar o seu filho. Falar, filho, isso não, você sabe que isso faz muito mal, que isso dá câncer, que isso vicia, né? Então, a gente precisa aprender a falar isso. Tem um vídeo da água, que é do pesquisador Masaru, é um japonês, que ele fez uma pesquisa com as moléculas da água, e eu vou sugerir que vocês procurem esse vídeo das moléculas da água para você ver como o que cada coisa, cada som, por exemplo, ele colocou uma molécula de água com som de oração, a molécula ficou linda. Depois ele colocou a mesma molécula de água com som da voz do Hitler, a molécula ficou horrível. É impressionante. E o nosso corpo, nós somos 70% água. Olha aí, nosso cérebro contém 75% de água, coração 75%, pulmões 86%, rins 86%, articulações 83%. Nós somos água. Ou seja, o que a gente fala faz muito efeito, tá? Então, a parte prática, nunca fale mal do seu marido para os seus filhos, nunca fale mal da sua esposa para os seus filhos, ou nunca fale mal do outro filho para os seus filhos. Isso faz muito mal para eles, tá? Pai, mãe, professores, não fica dando sermão para os seus filhos, fica falando uma hora, você não pode fazer isso, você não fez isso, sabe? Ficar ali falando uma hora, um monólogo. Por quê? Porque ele não vai ouvir, não vai entrar por um ouvido e vai sair para o outro. Entendeu? Não entra, ficar falando, isso não funciona. Na hora de dar bronca, você precisa ser objetivo e trazer a solução. Ou seja, como é que é isso? Eu não gostei que você fez isso, da próxima vez eu gostaria que você fizesse isso, ok? Ou seja, você repreendeu o que ele não fez de bom e falou que você gostaria que ele fizesse. E com certeza ele vai entender e vai fazer, né? Então, nós precisamos sair desse piloto automático, a gente chega sempre com a mesma cara, fala sempre a mesma coisa, nós precisamos sair desse piloto automático. E para isso precisamos de estímulos visuais. Coloca post-it, faz um ponto na tua mão, faz um coração, escreve a palavra que você não pode esquecer, tá? E você precisa partir para a ação. Então, tem uma piada que eu gosto muito que é assim, tinha uma pessoa que ele queria muito ganhar na loteria. E aí, todo dia ele orava para Deus e falava, Deus, por favor, deixa eu ganhar na loteria. Passava o dia, Deus, por favor, deixa eu ganhar na loteria. Senhor, me ajuda, se eu ganhar na loteria, minha vida vai mudar. E foi passando, e ele foi orando por muitos anos isso. Até que chegou um dia que Deus, sem paciência, olhou para ele e falou assim, filho. Aí ele, oi, pai. Aí o Deus falou assim para ele, pelo menos compra o bilhete. Você entende essa piada? A criatura orava, mas o mínimo ele não fazia. Ele nem tinha comprado o bilhete, como é que ele vai ganhar na loteria, meu Deus? E a gente vive fazendo isso sem perceber, sem se dar conta. A gente vive pedindo, Deus me ajuda, Deus faz meu pai mudar, Deus faz minha filha mudar, Deus, eu quero melhorar nisso. Mas você está comprando bilhete? Você está fazendo a sua parte? Porque, assim, Deus vai fazer a parte dele, mas você também precisa fazer a tua, tá? Então, que a gente possa ter essa consciência.